E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Professor Fernando com vocês mais uma vez e vamos lá. Continuando nossos estudos, nós vamos falar do iluminismo, uma importante corrente de pensamento que vai ajudar as pessoas a refletirem sobre como seus governantes da época estavam tratando as pessoas de forma desigual e estavam causando crises. Por isso, essa corrente de pensamento ela vai incentivar muitas revoluções e as pessoas vão trocar as formas de governo, criar a nossa idade contemporânea e dessa forma fazer com que os governantes atuem de forma melhor e adequada para as pessoas. Será que é importante para a gente? Nós vamos descobrir ao longo dessa aula. Partindo aí do seu material didático, nós estaremos na página 13 até a página 20, tá bom? Vai me acompanhando. Se você não tiver, não tem problema. Então, olha só, galerinha. Vamos entender o contexto da época. A corrente de pensamento filosófica chamada como iluminismo, que nós conhecemos, ela vai se iniciar no final do século XVII e vai percorrer todo o século XVIII. Nesse momento, o iluminismo vai entrando na vida das pessoas e vai levando 4 bases. A primeira é a defesa de um pensamento crítico. Não você fazer uma crítica à pessoa, mas você olhar para um problema, e às vezes até uma pessoa que você gosta, que está causando, e falar, ei, pera, mas essa pessoa está fazendo isso e isso está errado. Então é você olhar de uma forma que você julgue a situação de uma forma maneira, legal e sem injustiças. Então, por exemplo, o desemprego. Nossa, mas por que as pessoas estão desempregadas naquela época? Né? Tinha muito desemprego só naquela época, hoje não tem. Então o que vai acontecer? Estava tendo muito desemprego em várias nações da Europa. E eles começam a questionar o quê? Por que nós estamos passando fome? Está faltando emprego. Mas por que está faltando emprego? Porque as empresas estão fechando, está faltando trabalho no campo. Por que está faltando? Porque os governantes, os monarcas, os nobres estão gastando dinheiro à toa. Nesse momento que as pessoas começam a ter essa reflexão crítica, é onde entra a razão. As pessoas começam a olhar para o problema e procurar soluções. Essas soluções vão depender de algo que eles não tinham na época, que era a liberdade de expressão, de ir e vir, o rei controlava o que eles podiam falar, o que eles podiam fazer. Se as pessoas tivessem o pensamento crítico, a razão e a liberdade de questionar o que estava errado, elas chegariam ao progresso. E o progresso, gente, levaria a nação muito para frente. Por conta dessas ideias, o iluminismo vai se tornar inimigo e criticante do absolutismo, que era aquela ideia do rei como um poder divino absoluto que controlava tudo. Por isso, eles começam a falar que o iluminismo veio para trazer a iluminação da razão, iluminar a vida das pessoas. As pessoas ainda viviam um pensamento medieval, que eles vão até apelidar de um pensamento das trevas, onde tudo era justificado assim, ó. Eu estou com fome. Por que eu estou com fome? Por que eu estou desempregado? Você cometeu algum pecado, por isso você está sendo punido. Deus quis que você passasse por isso. Então as pessoas aceitavam essa justificativa, essa culpa em cima de Deus, era tudo vontade de Deus o que estava acontecendo. Então eles começam a criticar isso. Isso não começa com o iluminismo, começa lá no Renascimento, quando o homem começa a se tornar o centro dos estudos. Eu tenho certeza que você aprendeu isso no passado. Quando o homem começa a se tornar o centro dos estudos, eles começam então a refletir. E os iluministas vão falar que para nós termos evolução, nós temos que ter um processo. Usamos a razão vai nos fazer refletir. Eu não estou com fome porque Deus quis. Eu estou com fome porque está faltando algo. Está faltando um emprego. Este emprego vai me ajudar a ter um progresso. Esse progresso vai me ajudar a comprar as coisas que eu preciso. Eu vou ter liberdade de ir e vir, comprar comida, comprar roupa. E dessa forma eu vou me sentir bem. E aí nós chegamos ao estado de bem-estar. Então, para a pessoa chegar ao bem-estar, ela tinha que passar por esse processo de usar a razão para o progresso, para a liberdade e chega ao bem-estar. Nesse momento, vão surgir 2 filósofos que vão ser precursores do iluminismo. O primeiro deles foi o francês René Descartes. Ele era matemático e o Descartes vai usar a matemática para explicar como a ciência pode ajudar na vida das pessoas. Ele acreditava que usando o racionalismo, a gente poderia encontrar solução para qualquer problema. E o racionalismo nos ajudaria a ver as verdades. O que é uma verdade para o Descartes é algo que pode ser comprovado cientificamente. Por isso ele desenvolveu um método. Você avalia uma situação, faz todo esse método, e se você conseguir provar que aquilo está certo a partir do método, é verdade. Se você não conseguir provar, é uma mentira e você descarta. Por exemplo, por que eu estou com fome?
Porque eu estou sem emprego. Eu estou sem emprego porque o meu rei está gastando dinheiro à toa. Se o meu rei parar de gastar dinheiro à toa e investir onde precisa, saúde, educação, segurança e na produção nacional, vai ter emprego. Eu compro comida, logo eu me alimento. Então essa é a ideia do Descartes. Na mesma época do Descartes vai surgir o John Locke. Os dois estão lá na página 15 do seu livro, tá bom? O John Locke ele era filósofo e ele é inglês e vai viver na época das revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa que a gente viu na aula passada. Ele começa a criticar o governo absolutista do Jaime Carlos e do Jaime. E ele começa a falar que a sociedade ela cria um contrato social. Esse contrato é algo que o rei tem por obrigação de cumprir, senão ele tem que ser trocado. Olha como funciona. O povo é dono de todo o poder. O povo pega esse poder e entrega para um governante, para esse governante cuidar enquanto a gente faz outras coisas, trabalha, estuda. E aí o que acontece? Esse governante tem a obrigação desse contrato social de cuidar do povo. Se ele não cuida, tem que ser descartado, tem que ser trocado. Isso começa a abrir a mente das pessoas. E as pessoas começam a cada vez mais debater. E aí vão surgindo os filósofos iluministas. Olha só. Os iluministas, eles vão questionar que Deus está sendo sempre usado para justificar o erro. Estou passando fome porque Deus quis? Não, eu estou passando fome porque não estão respeitando os meus direitos naturais, as leis naturais. Segundo as ideias deles, todos nós temos direito à vida, à propriedade e à liberdade. Imagina que nesse momento o rei controla quem vive e quem morre, quem compra e quem não tem as coisas, quem pode ir e quem não pode, quem vai para a prisão e quem não vai. Então, as pessoas não estão tendo respeitados os seus direitos naturais. Por conta disso, o que vai acontecer? Os iluministas começam a questionar que o rei, que é o poder divino, é o problema. Que não é vontade de Deus que as pessoas estejam indo presas, estejam sem emprego, estejam passando fome. É porque o rei está sendo injusto e opressor. Se o governo não for adequado, o que o John Locke fala? Que o governo tem que ser trocado. Por isso eles começam a pregar que o rei não é um ser que representa a vontade de Deus. Porque Deus não vai querer que as pessoas passem fome. O rei é um ser humano que está cometendo injustiças, está causando desigualdade junto com seus nobres e com seus padres, que infelizmente também eram usados para isso. E por causa deles, as pessoas estão passando necessidade. E que, já que ele não é um representante divino, porque Deus não ia querer isso para as pessoas, está na hora de trocar. Então eles isentam Deus da culpa. Por isso eles passam a criticar o absolutismo. O primeiro dos filósofos que vai fazer isso é o Voltaire, lá na página 16. Voltaire ele vai defender a tolerância e a liberdade de expressão. Ele fala que as pessoas têm direito de pensar e falar o que elas pensam, mas elas têm que arcar com o que elas falaram, se for uma ofensa a alguém. Porém, lembrando, não podia falar mal do rei nessa época, senão você era preso. Falasse mal do governo dele, você estava ofendendo a honra. Então o Voltaire defende que isso está errado. Por isso ele começa a defender que todo mundo seja tratado igual. Os nobres e os clérigos não pagavam impostos na França. Eles não eram obrigados a trabalhar e pagar impostos. Então ele começa a defender que isso está injusto. Outra coisa que o Voltaire começa a questionar é o analfabetismo. O fato da pessoa não saber ler e escrever. Por exemplo, em determinado artigo da nossa Constituição fala que todos os brasileiros têm direito à saúde, educação e segurança. Se nós não tivermos, o Estado está descumprindo com isso. Esses são princípios fundamentais do iluminismo, trazidos aqui na nossa Constituição, que tem essa inspiração. Aí olha só, se a pessoa não sabe ler, alguém pode pegar a Constituição e falar assim, que para você ter acesso a essas coisas, você precisa pagar mensalmente uma obrigação para o Estado, um imposto ou um dízimo. Senão Deus não vai te dar essas coisas. Porque você tem que agradecer a Deus pelo seu trabalho, pela sua vida, pagando o dízimo. Se você não pagar, você vai ser punido. Então o que acontece? Se a pessoa não souber ler, ela é enganada por quem sabe. Por isso ele defende que as pessoas têm que saber ler e escrever. Dessa forma, as pessoas vão saber interpretar e não vão devolver o dízimo porque estão sendo obrigados, porque alguém disse que estava escrito, e sim por gratidão. Dentro dessa ideia, ele era crente em Deus, mas vai discordar da igreja, porque a igreja era usada para justificar essas injustiças. Partindo para mais filósofos, nós vamos ter o Rousseau. O Rousseau falava que todos os seres humanos nascem bons, porém a injustiça e a desigualdade os tornam maus. Ou seja, o fato de uns terem e outros não. A ganância, às vezes até tem e quer mais. Então ele começa a defender que a existência da propriedade privada causa desigualdade. E isso só acontece porque o rei é opressor e injusto, o Estado é opressor e injusto. Permite que alguns tenham e não ajuda outros a terem. Por conta disso, isso tinha que ser superado, para nós chegarmos a uma democracia direta. Essa democracia direta
faria com que todo mundo fosse ouvido e todo mundo fosse atendido. Alguns até não iriam concordar, mas iriam aceitar porque era o melhor para a maioria. Depois do Rousseau, a gente também tem o Barão de Montesquieu. Ele viveu na Inglaterra e vai defender que um rei, um governante, não pode governar sozinho. Não pode uma única pessoa criar a lei, executar a lei e julgar a lei. Ele começa a falar que dessa forma a pessoa começa a levar o seu para as leis e ela vai levando o seu benefício e não pensa no todo. Então ele defende que tem que existir o poder legislativo, executivo e judiciário. Dessa forma, se um dos três poderes for injusto, os outros vão acabar evitando essa injustiça. E aí é onde ele vai defender que seja substituído os reis por três poderes. O rei podendo até ser um dos poderes, normalmente o executivo. Outro filósofo que nós vamos ter é o Adam Smith. O Adam Smith ele vai ser o cara que é o pai do liberalismo econômico. Ele vai falar de dinheiro. O Adam vai defender que todo trabalho gera riqueza. Porém, a livre concorrência, fazer o fato das pessoas regularem os preços sozinhas, sem interferência de impostos e do governo, vai fazer com que produtos melhores sejam produzidos e os preços caiam, atraindo mais clientes. Dessa forma, a mão invisível, que é o próprio mercado, iria se autorregular. Porém, mais para frente na história, fica provado que o Adam Smith estava errado nessa última parte. Por quê? Se o Estado não estiver ali para gerar uma igualdade, o rico, o grande produtor, ele vai baixar o preço dos produtos dele lá embaixo e o pequeno produtor vai à falência. E aí o rico acaba criando um monopólio de mercado, ele vai controlar o mercado sozinho e os preços sozinho. Além disso, nós vamos ter o Diderot e o D'Alembert, que eles vão ser enciclopedistas. Eles pegaram todos esses conhecimentos que os reis começaram a proibir e condensaram tudo em um livro só, porque é mais fácil você carregar só um livro do que vários. E aí a pessoa que sabe ler o livro e pode até ler e contar para as outras pessoas o que está escrito, para ajudar as pessoas também a refletirem. A enciclopédia é tipo um dicionário da ciência. O vovô do Google, ela trazia todos os conhecimentos e foi levado para as pessoas. Quando os reis governavam sozinhos, o Barão de Montesquieu chamavam de déspotas, a pessoa que concentra todo o poder e governa sem ninguém ajudar e sem ninguém poder questionar. Porém, quando um rei pega o iluminismo e começa a aplicar no seu governo, ele ganha o nome de déspota esclarecido. Mesmo que ele governe sozinho, ele aplicou um pouco para melhorar a vida do povo. Nós tivemos 4 exemplos. O primeiro deles é o José da Áustria. Está lá na página, eles vão estar a partir da página 19 do seu livro. O José, ele vai fazer o quê? Ele vai conceder liberdade religiosa, que as pessoas possam ter a religião que elas quiserem no seu reino. Vai começar a cobrar impostos dos nobres também e vai construir escolas para combater o analfabetismo. Quanto mais gente estudando, melhor para a nação. Depois do José, a gente tem o Frederico da Prússia, atual Alemanha. O Frederico vai combater as torturas, vai proibir que os presos sejam torturados, vai construir escolas públicas para que todo mundo possa estudar. Quanto mais gente estudando, melhor a evolução das ciências. Tá? Então ele vai incentivar muito que as pessoas estudem para evoluir a sua nação. Depois nós vamos ter a Catarina da Rússia, a única mulher dos nossos exemplos. A Catarina, ela vai construir escolas e hospitais públicos para que as pessoas possam estudar e serem tratadas sem gastar nada, que eram 2 direitos que as pessoas deveriam ter, e vai combater a corrupção, vai prender quem era corrupto. Por fim, para nós, nós, colonizados por português, nós temos o Marquês de Pombal, que ele foi primeiro-ministro do rei de Portugal. Ele ajudou o rei a fazer uma reforma administrativa, mudando a forma como funcionava o reino de Portugal, e tirou a educação da igreja e passou para o Estado. Dessa forma, quem não era católico podia estudar e quem controlava o que ia ser ensinado era o Estado e não mais a igreja, podendo as pessoas estudarem outras ciências como a anatomia, que ainda era proibida, gerando bastante médicos. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Fica aí para vocês uma reflexão de como nós temos que olhar desse conteúdo para ver se as coisas estão sendo feitas para o nosso benefício. Lembrando do que o John Locke falou, se o governante não atender às expectativas do povo, ele tem que ser questionado. Se nós não pudermos questionar nenhum dos nossos governantes, isso acaba sendo coisa de déspota, beleza? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês as atividades e bons estudos!